Eu levava, né, com frequência no pediatra. Foi percebendo que com um ano e pouquinho, foi onde a gente já começou a falar sobre essa questão. Que ele deveria, né? E não estava apresentando, não estava dentro dos padrões, né? Sim. E assim, ele me recomendou que eu procurasse um profissional para que então me direcionasse como conduzir com ele. Porque ele já tinha falado, né, que não era uma situação de audição, que não era nenhumas outras questões assim, que impedisse ele de falar. Tá. Talvez a forma correta de conduzir a situação para que direcionasse e expandisse, né? E de fato ele começasse a destravar. Então, aí ele me recomendou, né? Ele fez essa orientação no sentido de como me conduzir para estar orientando ao Antônio, né? Como proceder. Só que aí, o que acontece? Aquela que as mães falarem. Complicado. Particular também não é muito fácil, apesar de você pagar. É uma situação assim, que às vezes você espera, fica na espera, tal. E aí, eu optei, meu marido e eu, nós optamos em não gastar e não ficar preso a isso. Esperar um tempo um pouco mais, continuar observando. Por quê? Porque eu já tinha, inclusive, algumas pessoas, alguns profissionais falarem para prestar atenção, porque às vezes a criança começa e de repente ela para, né? Então, tipo assim, parece indo desenvolvendo bem, de repente retrocede ou empaca, né? Então, assim, eu fui procurando me atentar em outras situações e não especificamente na fala dele. Uhum. Então, assim, eu fui sempre observando o contato, a socialização dele, demais habilidades que ele, de certa maneira, me apresentava como normal. Até que, então, o tempo foi passando, um ano e pouco, tal, e assim, aí começam as comparações, né? Ai, que nossa, qual a idade dele? Nossa, mas ele não fala. Aí, assim, você vai nos lugares, as pessoas ficam, mas é assim mesmo, ele, né? Tipo assim, você percebe que, nossa, mas ele vai pra escola? Tá tentando aí, te ainda não está na confortar, né? escola. Não coloquei ele na escolinha. Aí, sempre assim, tipo, dava a entender que, então ele não tá falando ainda porque ele não tá na escola. Então, não fica preocupada, sabe? Sempre esses comentários nesse sentido. E aí vem essas você acaba comparando, não tem como, né? Você observa. E assim, eu falo que a mãe ela é dependente, ela sente. Assim, eu falo, você sente que tem alguma coisa, às vezes você leva lá pro caminho, mas às vezes você não quer entender. Ou às vezes simplesmente você faz vista grossa, mas você percebe que não tá legal. E aí eu fui continuando com o trabalho de estimulação, né, nas outras habilidades, tanto que ele coloca tênis, ele tira tênis, ele faz tudo. Ele é muito independente. Eu até falo assim, gente, eu tive um problema com o primeiro, ele quer fazer ele, sabe? Ele não aceita, tipo, nunca aceitou dar comida, essas outras que é de função que eu ensino, só que, sabe assim, você quer que a criança faça, mas você quer que dependa de você. E aí ele não acendeu uma vez, ele não aceita que eu faça. E aí o tempo foi passando, tal. A minha sogra sempre falava, o marido foi falar com 4 anos. Tá começando a travar? Não. Mas eu tô há 4 anos. Eu tô te vendo. Eu tô te vendo, tô te escutando. Ela falava desde o meu primeiro filho. Ela falava assim, nossa, quando ele começou a falar com 4 anos. O primeiro começou, assim, falou normal, dentro do normal, esperado. Anos, tanto que até mais. Ele entrou na escolinha, eu coloquei ele com 3 anos, ele entrou, ele já sabia. Nossa. Ele até passou daquela fase de BA com vários função. O Francisco, vídeo dele com 2 anos e meio, ele lendo, que você colocar coisa na frente dele, ele ia. E aí, o Antônio, aí eu comecei a me preocupar justamente por isso, porque eu falava assim, gente, tudo que eu fiz funcionou com o Francisco, o que está acontecendo que está de errado com o Antônio?
né? Tipo assim, o que que eu tô falhando? Aí eu comecei a buscar. E o Instagram e o celular parece que tem ouvido, né? Você fala a palavra, começa a te jogar todos os vídeos lá. Você Um fala que é uma montão de receita disso, coisas. começa tudo. Se eu tiver falando que eu entrei duvidando, eu vou mentir. Porque diante dos relatos, diante das coisas que eu comecei a acompanhar através da oportunidade que eu tive de seguir e começar a ver, eu apostei. Eu apostei todas as fichas e falei, eu vou fazer, eu vou tentar, antes de investir, como eu já vi várias mães que investem e que às vezes ficam frustradas porque pagam sessões, pagam acompanhamento e não vê o resultado que no caso o enunciado já fala, né? É possível destravar em 30 dias. E eu paguei para ver. Adorei. Eu falei, eu vou entrar e vou fazer, porque assim, eu não queria ter este investimento tão alto, porque é alto você pagar uma fono, né, um acompanhamento particular e tal, e às vezes não ser conforme eu esperava. E quando eu te vi, quando eu te conheci, as estratégias que você monta, a forma como você explica, eu me identifiquei tanto que eu falei assim, tá aí, gostei e vou. É essa, exatamente. Maravilha! É essa. E desde então eu tomei a decisão, comentei com meu marido, porque o que que acontece? Apesar dele ter feito os 3 anos, ele parece que quando fez os 3 anos, ele virou um pouco a chave. Aí ele começou. Igual eu falei, ele tinha as outras habilidades, só que ele não verbalizava. E aí, aos poucos, ele começou com aquele papá, mamã, Boa. titi. Aí eu ficava assim, gente, será que isso é normal? Ele ficar só no mamã, papá? Uma hora vai sair mamãe, papai. Aí, outra situação que o que me fez muito mudar. Eu fazia uma situação que você coloca mesmo, a forma de conduzir. Eu cobrava muito dele. Eu comecei a mudar isso. A partir do momento que eu entrei, comecei a ver todos os vídeos, todas as aulas, as explicações, eu comecei a inserir, incluir. E falar, olha aí meu erro. Você conseguiu eu tava pressionando. reconhecer. Eu pressionava, eu pegava e falava pra ele, assim, olha, Antônio, o que é isso aqui? Fala isso aqui, sabe? E aí, no começo, quando ele começou o tal do mamã, papá, quando ele começou a soltar, tava fluindo. De repente, ele começou assim, eu perguntava, aí ele dispersava. E virava, saía correndo, né? Sabe uma coisa que eu tava pensando? É que parece assim, poxa, mas o outro tem 10 anos, eu fiz tudo igual. E não foi tudo igual, porque nós não estamos na mesma época, nem da mesma forma da tecnologia. A gente não ficou numa parte de pandemia, onde a gente perdeu um pouco o contato com as pessoas e vivência. Falar para a pandemia também, ele nasceu, né? Ele nasceu em 2020, então foi o auge, a gente nem saía, sempre com máscara. Exato. Era um contato no corpo, e assim, e mesmo depois a gente não tem mais a mesma vivência de anteriormente ao período da pandemia. E agora que está voltando às vivências, né? Exatamente, aos poucos. Né? É mesmo? E me conta em quanto tempo você destravou a fala do seu filho, do Antônio? Desde o início, eu estava até hoje fiz, né? Você até postou o gráfico, eu refiz, né? O gráfico dele. Nós iniciamos dia 16/5. Pelo menos eu fiz a primeira, dia 16/5. E eu fiz hoje a segunda. Então, quando eu fiz, a primeira deu a idade de 24 meses. 3 anos, né? E aí, agora tá com 3 anos e meio e concluiu que ele tá com 4 anos. Olha só! Ou seja, uma evolução, né? Muito maravilhosa. Grande. Praticamente, sim, digamos, sei lá, 30, 40 dias, isso. Que maravilha! 40 dias, deslanchou. E foi assim, destravou que ele tá... tem hora que eu tenho até falar, cala a boca, menino. Porque assim ele tá falando. Que maravilha! E o irmão dele chega do colégio, o irmão dele vem contar as coisas que aconteceu e ele vem, sabe? Começa a gesticular, fazer igual o irmão e ele quer sempre atenção. Agora eu tô no processo de ensinar ele, esperar a vez dele falar. Porque agora ele quer, sabe? Não, exatamente.
Exatamente, tem que fazer isso mesmo, que é a troca de turno. Olha, espera, porque senão o outro Sim, perde a vez. exato, E exatamente. pensar, né, que tem muitas mães que estão esperando na fila do SUS, esperando na particular, e você É, provou que pode ser exato. feito em casa. Porque Foi, você sabe que você exatamente. foi a primeira pessoa que falou assim, não, eu decidi economizar energia e também o investimento para que eu Sim, pudesse observar e focar no que eu fosse exato. fazer. E você foi e fez. Eu pensei em tudo. Eu falei assim, gente, o tempo que eu vou perder, as despesas, em tudo, por que não tentar em casa? Isso Super, sabe, assim, super satisfeita. Eu acho que é um ótimo investimento, maravilhoso. Ali, eu percebi, igual eu te falei, talvez, né, a gente não sabe, mas às vezes a gente investindo numa profissional, levando em terapias e tudo mais, eu já vi vários relatos, você coloca também, às vezes a pessoa se sente frustrada, fala assim, nossa, vai lá só para brincar? Brincar, eu brinco em casa. Mas não é o é brincar, isso mesmo. brincar em casa. Não é um brincar, Tem que é o ter o objetivo. objetivo da Hoje mesmo. vida. Hoje mesmo eu coloquei. Coisa A que gente eu vai pensava fazer. assim, como o Francisco era. O Francisco, ali, deixa ali. Com o Francisco, ele brincava de boa assim, sabe? Eu sempre estimulei, igual eu falei, tinha os brinquedos, as formas, as cores, assim. Eu sempre fiz isso com tanto com o Francisco como com o Antônio. Só que eu percebi que o Antônio me exigiu mais isso. Perdida. Totalmente perdida. Porque parecia que tudo que eu fazia era em vão. Tudo que eu Tentava. tentava, não patinava. Só pra, sabe assim, eu percebia devagarzinho, mas assim, muito nem se compara com a evolução que ele teve nesse menos de um mês, né? Tipo, menos de um mês não. Um mês e pouquinho, né? Vamos assim dizer. Então, assim, ele teve de Um uma avanço. virada monstruosa, entendeu? Que eu falei assim, gente, será? Será não? Eu tenho certeza, sozinho eu não teria conseguido. Por quê? A falta da orientação, né? É do Então, assim, direcionamento, né? o direcionamento, exatamente, entendeu? Por isso que eu falei assim, eu vou apostar, eu vou investir justamente por isso. Porque aqui é diferente, ali tem o grupo, ali no grupo a gente compartilha, a gente tira as dúvidas, entendeu? Eu não tenho você como minha prioridade, porque eu não sou, né, digamos assim, sua cliente especificamente, dizendo assim, em particular, mas você tá ali dando atenção, tá dando respaldo, entendeu? E assim, e é ali que a gente vai pegando a dúvida de uma, direcionando para ali, ela falou, não, fiz errado ali, vamos melhorar aqui, entendeu? Então, assim, para mim foi a melhor coisa, porque realmente agora fez função, teve esse direcionamento para poder conseguir chegar ao resultado que está chegando, né? Graças a Deus e a Amém. vocês também, né? A você por estar direcionando, porque imagina assim, eu até fico vendo algumas mães no grupo, tal, a angústia de às vezes a criança nem falar mamãe e tal, mas calma, persistir, né? Eu acho que a palavra Persistir e é essa, a gente tem que continuar, né? persistir. Exatamente, porque assim, na minha rotina em si não mudou muita coisa. O que mudou, desculpa, o que mudou foi a atenção maior que eu Peraí. percebi que ele precisa de mim, É. diferente do Francisco, e esse direcionamento, né? Coisas assim simples, que é igual eu falo assim, gente, às vezes a gente parece que não sabe brincar com a criança. E não é É verdade. brincar por brincar, é conduzir. Ó, hoje ele tá na fase da imaginação. Ele tem um brinquedinho que é de fantoche e ele apelidou, ele chama de pimpom, pimpão. Nada a ver. E ali você precisa de ver, ele cria um cenário, ele fala de comida, ele prepara comidinha e assim vai fluindo. Que E é fofo. uma graça, né? E assim, um alívio também, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente fica travada nessa situação, encuca com muita coisa, que às vezes a gente acha tipo, ah, tá tudo assim, assim, então já vamos começar a ver com aquele olhar. E às vezes não. Não. E às vezes é uma coisa tão simples, É. você resolve, você soluciona o todo. É o que eu falo, que é o simples, né, que funciona. Porque Sim, muitas vezes a gente fala assim: ah, não, é só brincar, então tá bom, vou fazer. E tenho várias mães que entraram, não entraram na primeira turma, entraram depois, as mães que eu fiz a mentoria esse final de semana, e falaram: olha, eu só me arrependo de não ter entrado antes. Porque eu achei que era só brincar, então deixa eu brincar aqui em casa. Só que o que elas não entenderam, né, é que
é um brincar com objetivo, você Sim, sabe agora o que, que você está buscando, que você exato. precisa aumentar o vocabulário, que tem que ter as onomatopeias, que tem que inserir novos gestos, fazer as frases, e você conseguiu passar por todos esses processos Exato. maravilhosamente bem. É, nossa, eu tô muito feliz por É ele, por isso. tudo, porque assim, deslanchou, né? Lancha. Então, assim, e eu parti desse princípio, eu falei assim, eu vou investir no programa, eu vou investir no método, por quê? Porque eu não quero esperar até 4 anos. E lá na frente, porque o que vai acontecendo? Ele vai, a partir do ano que vem, para o colégio. Então, ele Uhum. vai começar a socializar mais com as Vai. criancinhas e tal. E aí, como que fica essa questão? Eu falei assim, eu acho que assim, deve ser uma dor muito grande para uma mãe ver a criança na escola e saber que a criança não está conseguindo se comunicar com as demais. É isso E eu mesmo. falei, eu não vou esperar isso É. acontecer. Não vou, eu vou tomar uma atitude, vou agir, entendeu? E eu falei assim, as orientações foram para mim riquíssimas. Eu absorvi o que eu pude e lógico, a gente sempre vai aprendendo cada vez mais, né? Mas assim, tô muito feliz porque eu percebia dele interesse no sentido Interesse. assim, igual uma vez eu vi, você falou, parece que tem um vídeo que fala assim, ai, que criança fala quando quer, tem interesse. Não, criança Ela ela gosta. almeja a aprender Isso mesmo. sempre. Ela gosta de mostrar e ela gosta de aprender. Por isso que criança não perde habilidade. Perdeu a habilidade já é um sinal de alerta. Ai, Foi que nisso que eu comecei a me atentar, que eu fui observando, porque a única coisa de fato mesmo que não estava indo era a fala. E o E que agora, você fala? O que você deixa aqui de mensagem para as mães que estão na mesma situação de que você estava antes? Da criança do seu filho, do Antônio, que não falava, você sem saber o que fazer, se sentindo perdida. Que mensagem que você tem para falar para elas? olha, eu acho que o principal, aprender a conhecer o seu filho, aprender a conhecer o filho que você tem, pegar, sabe, os sinaizinhos e, de acordo com a questão do programa, eu indico, né, eu sugiro que as mães tenham sim um pouco de calma, não se desesperar, só que também não deixar a hora e o tempo passar, para não vir um arrependimento, porque aí é pior. Então, assim, eu indico a minha situação. Eu optei pelo investimento do seu programa, das condições que você orienta, da forma como eu acredito que valia e valeu, porque eu falei, eu paguei para ver, entendeu? E persistir. Eu acho que assim, cada um tem o seu tempo? Sim, cada um tem o seu tempo. Só que precisa ter uma contrapartida. Não adianta eu querer só cobrar igual eu estava fazendo muito isso. Eu estava exigindo demais do meu filho, só que exigindo de uma maneira que eu não sabia como conduzir. E eu estava percebendo que ele estava se afastando. Uhum. Apesar de eu ter ouvido falar, não é legal você cobrar, não é legal forçar, mas você quer tanto que A você gente começa não aqui do sabe o que nada. fazer, né? Um trem aleatório, você pega, igual você fala, tá, cadê o avião? Mas não tem avião passando. Como que eu vou explicar que é um avião? Você entendeu? Mas Totalmente fora do contexto. sem função nenhuma, entendeu? Então, assim, não vai dar bom Não de vai dar jeito nenhum. certo. Adorei. Então, Você assim, conseguiu tem que ter, resumir tudo. eu acho assim, é importante mesmo, sabe? Você tem que ter o direcionamento Você resumiu tudo, adorei. para quem entra no programa, porque é super válido e faz toda a diferença. Para mim, funcionou super. Então, E sem sou muito contar suspeita a o falar. acompanhamento, né? Mega Exato, acompanhamento. exato. É bem isso. Muito de Esse que é perto, o né? diferencial. Exato. Uhum. Muitíssimo obrigada. Estou muito feliz Imagina. com a evolução do Antônio, maravilhosa, eu amei. E feliz pela sua determinação, pelo seu comprometimento. E muito obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui Imagina, hoje. não tem que agradecer. Eu que peço desculpa pela Imagina, internet não colaborar. Peço desculpa às demais aí, as meninas que estão assistindo, né? Porque no final dá tudo tá certo. tudo certo.